coherederos de la misma promesa. Verso 10. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Ahora oyentes el versículo 10, lea con nosotros. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aleluia. Glória ao Senhor. Levante a Bíblia para Deus, irmãos. Alça tu Bíblia para Deus. Grita, Deus mío, habla ahora a mi corazón con mucha fuerza, con mucho poder. Yo creo en la ciudad invisível que o arquiteto é Deus. Mi Padre Santo, habla ahora a mi coração, aumentando a minha fé. Deus mío, como os apóstolos pediram para o Senhor aumentar a sua fé, nós pedimos também. Deus mío, aumenta ora a minha fé. Amém. Assentai-vos, igreja. Assentai, amada igreja. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes. Queridos hermanos, hermanas e oyentes. Que palavra poderosa e tremenda. Que palavra poderosa e tremenda. Acabamos de ler. Hemos leído agora sobre a fé de Abraão. A respeito da fé de Abraão. Fé inabalável. Fé imovível. Fé que realmente agradou a Deus. Fé que realmente agradou a Deus. A ponto de eu chamar Abraão de amigo. A ponto que Deus chamou Abraão de seu amigo. Está vendo, irmãos, que por meio da fé podemos tornar-se amigos de Deus? Está vendo que através da fé podemos sermos amigos de Deus? Sim ou não? Já falamos de Enoque. Já falamos de Enoque. O sétimo depois de Abraão. O sétimo depois de Abraão. Que foi transladado vivo. Que foi transladado vivo. E não provou a morte. E não provou a morte. Falamos também da fé de Abel. Também falamos da fé de Abel. Que agradara a Deus. Que agradou a Deus. Falamos da fé de Enoque. Falamos da fé de Enoque. Que pela fé foi transladado. Que por la fé foi transladado. Aleluia. Glória ao Senhor. Falamos de Noé. Falamos de Noé. Que creu naquilo que não existia. Que criou em aquilo que não havia. Aleluia! Glória a Deus. E hoje estamos falando da fé de Abraão. E hoje estamos falando da fé de Abraão. Oh, a fé de Abraão é maravilhosa. Oh, a fé de Abraão é maravilhosa. Persona obedecer a Deus. Olha aqui sobre a fé de Abraão em Deus. Mira aqui a respeito da fé de Abraão em Deus. Verso 8. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Por la fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Ele não foi rebelde ao chamado de Deus. Ele não foi rebelde ao chamado de Deus.
E Deus diz a nós outros: E Deus habla a nós outros. sede santo, porque eu sou. Hein? Sede santo, porque eu sou. E será que nós estamos procurando cada dia santificar mais e mais? Será que estamos buscando cada dia a santificar-nos mais e mais ao Senhor? Que Abraão foi obediente Aqui diz que Abraão foi obediente à voz do Senhor, à voz dele, Senhor, indo para um lugar que havia de receber por herança, ele se foi a um lugar que havia de receber por herência e saiu sem saber para onde ia. e saiu sem saber aonde ia chegar. Mas ele saiu, tinha aquela fé viva, que ele ia encontrar a terra que Deus havia prometido. Ter havia em Abraão na fé viva, sabendo que ia encontrar a terra que Deus havia prometido a ele. E por isso ele obedeceu. E por essa causa ele foi obediente ao Senhor. Assim somos nós também. Assim nós outros também Nós também fomos chamados por Deus hemos sido chamados por Deus para habitarmos também em uma cidade, em uma terra, em uma cidade que não conhecemos, para habitarmos em uma cidade, em uma terra que não conhecemos, o qual o construtor não é o homem, mas o Deus Jeová. el qual el construtor não é o homem, sino el Deus Jeová. É a capital celestial. É a capital celestial. Tem muita gente que não sabe quem foi que construiu Brasília. Há muitos que não sabem quem foi o construtor de Brasília. Quem não sabe ainda, bane as mãos. Quem não sabe quem construiu Brasília, alça as mãos. Foi Juscelino Kubitschek. Foi Juscelino Kubitschek. Quem não sabia, grite amém. Quem já sabia, grita eu. Só que esta capital não está aqui na terra. Esta linda e grande cidade, que as suas ruas são de ouro, suas portas de ouro brilhante, de pedras luzentes. O arquiteto desta cidade não foi Juscelino, não. Aleluia! Esta cidade, o autor e construtor dela chama-se Deus Jeová. Oh, glória a Deus. Amados oyentes, a capital que estamos falando, a celestial, o construtor de ella não foi Juscelino Kubitschek, o construtor de ella é Deus Jeová. Uma cidade com calles de ouro, porta de ouro. Su construção resplandecente é, segundo diz a palavra dele, Senhor. Esse construtor é incomparável, é Deus Jeová. Aleluia. Sim, na igreja. E assim como Abraão obedeceu e saiu para uma terra estrangeira, sem saber para onde ia, todavia tinha fé que Deus o levaria à cidade que Deus havia prometido, a terra que Deus havia prometido, que emanaria leite e mel, e Abraão seria o patriarca mais rico em terras e fazendas. Aleluia. Abraão também, confiadamente nas promessas de Deus, saiu de sua terra sem saber onde ia chegar, pero confiadamente que Deus ia cumprir as promessas que havia prometido a ele, que lhe daria uma terra que emanaria leite e miel. E Abraão foi tornando-se o patriarca mais rico de aquele entonces em terras e haciendas, confiando em las promessas que Deus lhe havia hecho. E habitou em terras estrangeiras como peregrino. E habitou em terras estrangeiras como peregrino. E viveu, meus irmãos, em tendas de lonas, em cabanas de lonas. E viveu em tendas de lonas. E ali aguardou a promessa que ele tinha, não só para ele, mas também para Isaac e Jacó. E aqui, como forasteiro, como peregrino,
vivendo em tendas, ele esperou a promessa que Deus havia hecho, não somente para ele, mas também para Isaac e para Jacó. Então nós vemos que a obediência de Abraão lhe trouxe uma bênção tal, que além de Deus dar-lhe a terra prometida, tornando o patriarca muito rico, e além disso, foi chamado e se tornou amigo de Deus. Abraão não somente heredou a terra prometida, mas também foi chamado amigo de Deus a causa de sua fé. Nós também, irmãos, se tivermos fé, nós vamos obedecer a palavra de Deus, como Abraão a obedecido. Também nós todos, se tivermos fé, vamos também obedecermos a Deus, tal como Abraão obedeceu a Deus por sua fé. Porque está escrito na palavra de Deus, Porque escrito está na palavra dele, Senhor, que sem a santificação não chegaremos na Canaã celestial. escrito está que sem a santificação não chegaremos em la Canaã celestial, Nem veremos a Deus. nem tampouco veremos a Deus. Mas se obedecermos o que Deus ordena, Pero se obedecermos o que Deus ordena, sede santos, porque eu sou santo. sede santo, porque eu sou santo. Então vamos viver na terra prometida, na Canaã celestial, o qual Deus o construiu para os seus amigos morar com Ele. Então, sendo obedientes e andando em santificação, vamos sim viver em la Canaã de Deus, el qual el construtor é Deus, que ha construído para su pueblo vivir em la Canaã divina celestial. Como é, meu irmão? Está obedecendo a Deus conforme Deus ordena? Que tal, irmão? Estás obedecendo a Deus tal como ele, Senhor, ordena? Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Se meu irmão se santificar, Deus já não vai mais chamar de servo, mas vai chamar de amigo. Se meu irmão se santificar, Deus não te vai chamar mais de mi servo, senão de mi amigo. Será que é bom ser amigo de Deus? Será que é bueno sermos amigos de Deus? Sim ou não? É mais do que bom. É mais que bueno. É maravilhoso. É maravilhoso. Querida igreja de Jesus, Querida igreja de Jesus, medita nestas coisas. medita em estas coisas. Ocupa-te nela. Ocupa-te em ellas. E medita horas e horas. E medita horas e horas. E verás que é um proveito total da tua alma para Deus. E verás que é um proveito total de tua alma para com Deus. Aleluia. Glória a Deus, hermanos. Amigo de Deus. Amigo de Deus. Só porque obedeceu. Então, só porque obedeceu. Quanta obediência agrada a Deus. Quando a obediência agrada ao Senhor. Jesus chega a dizer que a obediência é melhor do que o sacrificar. Cristo habla, el obedecer é melhor que el sacrificar. E aqui está a palavra provando esta verdade. E aqui está a palavra provando essa verdade. Quantos dos patriarcas ofereciam holocaustos a Deus? Quantos patriarcas ofereciam holocaustos a Deus? Sacrificavam holocaustos mais bonitos para Deus. Sacrificavam holocaustos melhores para Deus. E Deus nunca os chamou de amigos. Sin embargo, Deus nunca los chamou de amigo. Mas Abraão obedeceu a Deus. Pero Abraão obedeceu a Deus. E pela sua obediência, Por sua obediência, foi chamado de amigo de Deus. ele foi chamado amigo de Deus. Aleluia. Mas para isso, ele teve que fazer uma renúncia total em sua vida. Pero para tanto, foi necessário fazer uma renúncia total em sua vida. Deixou tudo quanto ele tinha. Derrou todo quanto tinha. No arraial de Israel. Allá em seu arraial de Israel.
Deixou tudo quanto ele tinha. Derrou todo quanto ele tinha. E levou somente os seus filhos, a sua esposa. E solamente levou sua esposa e seus filhos. Eles teve bastantes dificuldades. Tiveram muitas dificuldades. Imagine ir para uma terra estrangeira onde não conhecia. Imagina ir a uma terra estrangeira, uma terra desconhecida. Acho que nem falava a própria língua de Abraão. Creio que nem falava a língua de Abraão. Todavia ele creu no Deus poderoso que havia prometido. Sin embargo, ele creyó en el Dios poderoso que le havia prometido. E segundo a promessa de Deus, E conforme a promessa de Deus, ele saiu sem levar nada, somente a sua família. ele saiu sem nada, solamente com sua família. Habitou em tendas porque não tinha casa para morar. Viveu em tenda porque não havia casa para viver. Mas mesmo nas tendas os anjos iam conversar com Abraão. Pero aún en las tiendas, los ángeles iban a hablar com Abraão. Porque ele obedecera a palavra do Senhor, seu Deus poderoso. Porque Abraão obedecia a palavra dele, Senhor, su Deus poderoso. Creio que não foi fácil ele deixar a sua casa linda e bonita e ir habitar em tenda. Eu creio que não foi fácil deixar a sua casa linda, hermosa e bonita para viver em tendas, em cabanas. Todavia Deus estava com Sin ele. embargo, Deus estava com ele. Não adiantava ele ficar na casa bonita e Deus não estar com ele. De nada serviria estar em sua casa bonita e Deus não estar com ele. O mais importante é que ele habitava nas tendas e Deus estava com ele lá nas tendas de lona. O mais interessante é que Abraão estava nas tendas, nas cabanas de lonas, e aí estava Deus com ele. Irmãos, quando eu me converti a Jesus, no ano de 1958, Quando eu me converti a Jesus em 1958, naquele tempo o evangelho ainda era, meus irmãos, vamos dizer assim, muito aceito aqui em São Paulo e no Brasil. naquele tempo o evangelho era muito aceitado aqui em São Paulo e em todo o Brasil. E não tinha quase igreja. Não havia casa e igrejas. Eram tendas de lona. Eram tendas, carpas de lona. Eu comecei a pregar, foi em tendas de lona. Eu comecei a predicar em carpas de lonas. E como Deus E abençoava. como que Deus bendecia. Como Deus operava. Como que Deus operava. Porque, meus irmãos, quem habitava, pregava em tenda, estava obedecendo, digo, fazendo o que o amigo de Deus fez a Abraão. Porque aqueles predicavam em tendas, cabanas, carpas, hacía lo que o amigo de Deus havia hecho a Abraão. Quem já viu as tendas de lona, que é do tempo das tendas de lona que nós pregávamos? Era uma benção, não era, irmã? Abalava tudo. Era um poder, meus irmãos, que nós ria e chorava diante do Senhor. E no tempo que predicávamos em tendas, cabanas, carpas, era um poder tão grande que reíamos e chorávamos de poder. Pela fé habitou na terra da promessa. O verso 9, como em terra alheia, morando em cabana, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Hebreus 11:9. Por la fe habitou como estrangeiro em la tierra prometida, como em terra ajena, morando em tendas com Isaac e Jacó, coherederos de la mesma promessa. Então sabemos, irmãos, que uma casa tem muito conforto, mas uma tenda nenhum conforto tem para morarmos nela. Em uma casa há muitos confortos para vivermos em ella, pero uma tenda, uma cabana, uma carpita, nada de conforto há em esta casa, nesta tenda. Ele obedeceu a palavra do Senhor, porque tinha promessas de Deus para si, para seu filho Isaque e para o seu neto Jacó. Pero Abraão obedecia e sujeitava todo isso porque havia promessa para ele, para seu filho Isaque e para seu neto Jacó. Jacó era neto de Abraão ou não era? Sim ou não? Não era filho, não?
E como os vovô amam seus netos, hein, meus irmãos? Jacó foi neto de Abraão. E como que os abuelitos amam seus netos, não? Sim ou não? Quantas irmãs e irmãos que são vovós e vovôs? Abandem as mãos. A gente ama mais do que os nossos filhos, parece, não parece? Sim ou não? Quanto Abraão amava Jacó. Os abuelitos parece que amam mais a seus netos que seus próprios filhos. Aqui vemos quanto que Abraão amava seu neto Jacó. E a promessa era para Abraão, Isaac, Jacó e a sua família. E a promessa era para Abraão, para Isaac, para Jacó e para toda a sua casa. Pela fé habitou, digo melhor, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11:10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Que cidade será essa que Abraão esperava, igreja? Que cidade era aquela, é esta que Abraão esperava, irmãos? Quem sabe responder, levante a mão. Quem pode contestar, alça tu mano. Que cidade era esta? Que cidade era esta que Abraão esperava? De qual é a nação, qual é o país que estava essa cidade? Aonde? No país celestial, cujo construtor dessa cidade não são mãos humanas, não são mentes humanas de engenheiros, cujo construtor e o arquiteto. Que cidade linda! Que casas lindas! O construtor é o nosso Deus e Pai! Que cidade que Abraão esperava? Onde queda esta cidade? Esta cidade queda na mansão celestial, não construída por manos humanos, não construída, não engenhada por mentes humanas, por nenhum engenheiro humano, por nenhum ser humano, senão ele próprio construtor, ele próprio arquiteto. Deus Jeová ha hecho esta cidade para seu povo. Será que vamos encontrar com Abraão, Isaac e Jacó nessa cidade? Que o construtor é Deus, igreja? Amada igreja, será que vamos encontrar em esta cidade, cujo construtor e arquiteto é Deus? Será que já vamos encontrar a Abraão, a Isaac e a Jacó? Deus não fez só a planta, Deus fez a arquitetura dos prédios, das casas e de toda a cidade. Deus não hizo somente a planta, Deus hizo todo. A arquitetura, os edifícios, as casas, toda a construção de esta cidade. Ele desenhou e fez conforme a sua inteligência divina. Nosso grande Deus dibujou e Ele mesmo executou, Ele mesmo construiu a cidade com sua sabedoria divina. Imagine, irmão, nós aqui já achamos bonito. Imagina você, aqui já adiamos as coisas bellas. Que um construtor, que um arquiteto desenha uma casa bem desenhadinha, bem bonita e constrói bem, com bastante acabamento, nós já achamos linda. Imagine Deus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência divina, que criou o mundo inteiro, que criou o mundo do nada. E as construções aqui, os edifícios, as casas, que são bem dibujadas, bem construídas, bem acabadas, já admiramos. Imagina, irmãos e irmãs, esta linda cidade celestial, hecha por nosso Padre Celestial, por Deus Jeová, arquiteto e construtor divino. Como se explica? E como imaginar esta cidade? Irmãos, irmãs e ouvintes, Irmãos, irmãs e ouvintes, vamos meditar um pouco
Vamos meditarmos um pouquinho. Como compensa a obediência à palavra do nosso Deus. Como é compensador a obediência à palavra do Senhor nosso Deus. Com toda a nossa fé em Deus. Com toda a nossa fé em Deus. Quem não tem fé na palavra de Deus, na palavra de Jesus, ele não consegue obedecer a Deus. Quem não tem a fé em la palavra do Senhor, a fé em Deus, não pode, não consegue obedecer a Deus. Essa obediência só consegue aquelas irmãs e aqueles irmãos que esperam nesta promessa divina de Jesus que diz: eis que eu vou preparar-vos lugar, pois na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu voltarei para vós e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Solamente consegue obedecer essa palavra aqueles que esperam em Deus, esperam essa promessa e creem essa promessa, tal como Cristo dijo: eu vou preparar-vos lugar, porque na casa de meu Padre muitas moradas há. Se não fosse assim, eu não os haveria dito: vou preparar-vos lugar. Para quê? Para que onde eu estejais vós também. Quem tem fé nesta promessa de Jesus, purifica-se a si mesmo, como ele é puro, diz a palavra. Todos quantos têm fé em esta promessa do Senhor, purifiquem-se a si mesmo, como Cristo é puro. Aleluia. Glória ao Senhor. Oh, maravilha! Aleluia. Você não sente essas palavras em tua vida, igreja? Você não sente essas palavras em tua vida, igreja? Fica sem dar glória a Deus, sem dar aleluia, sem glorificar o Pai. Quedem-se sem dar glória a Deus, sem dar aleluia, sem glorificar ao Padre. Isso são palavras sobrenaturais. Essas palavras são sobrenaturais, que jamais pode sair da boca do homem. Que jamais poderá sair da boca do homem. Aleluia! Glória a Deus. Essas palavras somente Deus tem ela para nos dar. Essa palavra somente Deus tem para dar-nos. Oh, meu Deus. Jesus, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Cristo diz: na casa de Padre muitas moradas há. É nessa cidade que Abraão já esperava. É decir, em esta cidade que Abraão já esperava. A cidade que não está na terra. A cidade que não está em esta terra. Mas está no céu. Pero está já del cielo. Ora, se Deus que criou o mundo do nada. Mira ustedes, se Deus que ha hecho el mundo de lo nada. Muito mais uma cidade linda como esta. Muito mais uma cidade tão linda como esta. O livro de Apocalipse relata partes dessa grande cidade e das suas ruas. Em Apocalipse descreve aí a bela cidade eterna e como está hecha, construída esta linda cidade divina celestial. E as calles também. E as calles também. Aleluia. Deus mandou Abraão sair do meio da parentela, sair do meio da sua família, isto é, dos seus familiares. Abraão, sai do meio da sua parentela, esforça-te em ser uma bênção. Então, meu irmão, ele pediu, provou da fé de Abraão. Ele pediu o filho da promessa, que era Isaque, para sacrificar a Deus como holocausto. Naquele tempo da lei, então era oferecido um carneiro, um bezerro cevado e holocausto a Deus. Mas Deus, vendo a grande fé de Abraão, provou a sua fé, para que a bênção chegasse até nós em nossos dias. A Bíblia chega a nos dizer que nós somos abençoados pela fé de Abraão. Coisa tremenda, né, meus irmãos? Quantos mil anos se passaram? Estamos recebendo a bênção pela obediência e
E quando Deus viu a obediência de Abraão, o temor de Abraão a Deus e a fé de Abraão a Deus, Ele fez grandes promessas, não só para a descendência de Abraão daqueles dias, mas para chegar até nós, os gentios. Quem sabe que nós, segundo a Bíblia, somos gentios, éramos gentios? Abane as mãos. Não sabiam? Nós não tínhamos direito na bênção de Deus. Mas vamos concluir a fé de Abraão. Então Deus pediu a Abraão, você vai oferecer Isaque, teu filho, já moço, jovem, muito forte, muito obediente ao seu pai Abraão, a sua mãe Sara. Abraão, vai oferecer Isaque para mim no monte de Moriá. No monte de Moriá. Deus não mandou oferecer ali na tenda, onde Abraão oferecia sacrifício a Deus, não. Note bem, Deus mandou sair fora. É o que eu estou falando para vocês. Tem que sair fora, às vezes, da igreja aqui, e numa concentração lá longe, para receber as promessas de Deus. Deus prova a tua fé como provou a fé de Abraão. Glória a Jesus, glória a Deus. E Abraão, naquela obediência, disse: meu filho, quando foi pela manhã, Abraão com seu coração transpassado de aflição e dores, porque Deus tinha prometido a Abraão que do seu filho Isaque seria uma nação tão grande, igual a estrela mais do que estrela dos céus, mais do que areia da praia do mar. E Abraão creia e creu na palavra de Deus. Então, quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu único filho primogênito, o único, Isaque, que nascera já na velhice de Abraão e Isaque, Sara 90 anos, Abraão 100 anos de idade, Deus deu esta bênção, filho chamado Isaque. E Deus agora, depois de jovem, moço, Deus pediu para Abraão sacrificar. Mas Deus jamais iria deixar de cumprir a sua promessa a Abraão. Aleluia, glória a Deus. Quando sai daqui agora, Abraão, vai lá longe, lá no alto do Monte Moriá, você vai sacrificar o teu filho Isaque para mim te abençoar. E Abraão, com toda aquela obediência, sem falar nada para Sara, nem para Isaque, só ele, Deus, desse segredo divino e poderoso. Então arrumaram a jumenta, pegaram a lenha, pegaram o cutelo com um facão grande, levaram também fogo para fazer a fogueira, para queimar o holocausto. Então tudo isso Isaque pegou-se e pôs sobre a jumenta, e cedinho partiram, aleluia, em direção ao Monte Moriá. Lá ia Abraão, aricanda, labassurianda, labai, seu coração transpassado, ao mesmo tempo crendo na promessa de Deus. Deus fez promessa que de Isaque seria, que através de Isaque será uma grande nação, mais do que as estrelas dos céus, mais do que a areia da praia do mar. Ele pensava: eu vou sacrificar o meu filho, queimar o meu filho em sacrifício ao meu Deus. Mas depois da cinza de Isaque, Deus vai fazer como fez com Abraão, com Adão, alecanda labaia, porque Abraão gerou, ou seja, criou. Deus criou Abraão, e no melhor Adão foi do pó da terra. Então, a fé de Abraão era muito grande na promessa de Deus.
Até os paralíticos já estão andando, só em falar nesta fé viva, olha aí. Haja o primeiro paralítico andando, quem dá glória a Deus? Vamos à mensagem sobre a fé. E no caminho, quando começou a subir aquela enorme ladeira do Monte Moriá, Orianda Labai, que olhava para o Monte Moriá, só se enxergava o céu, de tão alto que era aquele monte. Às vezes Isaac tinha perguntado para o seu pai Abraão: aqui está a lenha, pai, aqui está o fogo, aqui é o cutelo para imolar o cordeiro. Onde está o cordeiro, pai? Nós não estamos levando o carneiro. E Abraão dizia: meu filho, não se preocupe, Deus para si proverá o cordeiro. Abraão falou pela fé. Veja o que é a fé. E pela fé de Abraão, Deus confirmou a sua palavra. Na hora exata, que já estava tudo pronto para ser morto Isaac sobre o monte de lenha e oferecido em holocausto a Deus, Deus confirmou a palavra do seu servo Abraão. Assim é, irmãs, irmãos e ouvintes, quem tem fé em Deus, mesmo na última hora, Deus dá o escape, Deus dá a bênção, Deus confirma a palavra daquele irmão, daquela irmã que fala por meio da fé. E a Bíblia nos garante, Deus nos garante através da sua palavra, que o justo viverá da fé. Aleluia! O justo viverá pela fé. Então Abraão emocionado, agora o próprio Isaac segurou o cordeiro ali, seu pai Abraão degolou, imolou ali o cordeiro, oferecer o holocausto. Como pode? Não tinha holocausto, não levaram holocausto, era um lugar muito deserto, lá no monte tão alto, Monte de Moriá, não tinha nenhum animal selvagem, somente ali não subia nem animal selvagem. Como aparece agora um cordeiro, um carneiro, amarrado pelos seus chifres, e ali foi imolado e oferecido em holocausto a Deus. Oh, que Deus tremendo, que opera através da fé, que faz maravilha pela fé. Oh, e após haverem oferecido o holocausto a Deus no Monte Moriá, então voltaram onde deixaram o seu empregado, Alicanda Labassurianda. Mas eu tenho certeza, a Bíblia não relata, mas nesta altura o rosto de Abraão e de Isaac brilhavam pela glória de Deus, com o poder de Deus, com a promessa de Deus. Coisa impressionante, irmãos e ouvintes. E aí pegaram a jumenta e voltaram para o povoado onde estava Abraão. Voltou para sua tenda onde habitava. Oh, meus irmãos, e ali Deus abençoou cada vez mais. Em terras estrangeiras, Deus enriqueceu Abraão como o homem mais rico da terra. E abençoou o homem mais abençoado da terra. Era Abraão e Isaac e Sara, sua mulher. Meus irmãos, minhas irmãs, compensa, é muito compensadora a fé. Por isso nós temos que crer mesmo, quando falarmos alguma coisa em nome do Senhor,
Vamos saber que Deus vai providenciar aquilo que nós falamos, que Deus vai fazer aquilo que nós falamos por meio da fé. Veja, irmãos, a finalidade da fé. A finalidade da fé é alcançar aquilo que não existe, é recebermos aquilo que não recebermos. A prova da fé é o firme fundamento, como está escrito aqui, escute bem, irmão. Capítulo 11, olha a finalidade da fé. Como o Agapito está chorando e sentindo o poder de Deus, os outros obreiros não estão sentindo nada de Deus, estão confortados ali sentados. Só o Agapito está chorando, só o Agapito está sentindo a palavra. Que será que os outros obreiros não sentem? É falta de fé. Já fizeram naufrágio na fé. Quem tem fé sente as palavras. Glória a Deus, glória a Jesus. A igreja não sente as palavras. Já fizeram naufrágio da fé, que não sente o poder da fé. A fé não se emociona. A fé comove os nossos corações, a nossa vida. E o paralítico está andando aí pela fé. Olha aí, olha aí. O paralítico andando pela fé. Meus irmãos, vamos encerrar já este estudo maravilhoso da fé. Diz assim 11, irmão. Olha o que a fé. Ora, a fé é o firme fundamento. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então a fé, meus irmãos, é isso que eu vou falar para vocês. Todo mundo hoje aqui vai ser curado em nome de Jesus Cristo. Mas você diz, mas eu não estou curado, missionário. Eu não estou curado. Mas pela fé em nome de Jesus, todo mundo vai voltar curado hoje. Então isso quer dizer a fé. Confirmar aquilo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer logo e imediato. Olha o que a fé, olha o que a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se verem. Todos esses paralíticos vão voltar andando em nome de Jesus. Que você mas só viu um paralítico andando, mas todos os paralíticos vão voltar andando em nome de Jesus. Esta é a palavra da fé que Abraão falou a Isaac. Deus para si proverá o cordeiro, meu filho Isaac. E Deus preparou lá no alto do Monte Moriá, lá no meio da mata. E estava preso o cordeiro ainda. O anjo já tinha levado o cordeiro lá. Já estava preso o cordeiro, só ofereceu o holocausto a Deus. O anjo disse, oh, Abraão, não faça tal coisa. Agora eu sei que tu temes a Deus e obedece ao nosso Deus. Meus irmãos, Deus ali confirmou a sua promessa a Abraão e a Isaac. E nós sabemos, irmãos, a história verídica, como Deus teve com Abraão, até mesmo nos últimos instantes da sua vida. Ele partiu com o Senhor, seu Deus. Sabemos que Deus teve com Isaac e depois com seus filhos, Jacó e Saul também, Esaú. E a promessa de Deus tem se cumprido, meus irmãos, em todos os tempos.
Mas tem que crer, tem que ter fé na promessa de Deus. Olha o que Deus promete. Olha, por que vocês não estão curados? Deus promete: eu sou o Senhor que te sara. Se você continua enfermo, doente, porque você não crê, você não tem fé na promessa de Deus, minha irmã, meu irmão. Você não tem fé. Diz mas a palavra de Deus é Ele que perdoa todos os teus pecados e sana e cura todas as tuas enfermidades. Vamos ler os últimos versículos, irmãos. Então deixa eu ler mais uma vez. O que é fé? Fé não é ver esse paralítico andando e dizer: eu creio, olha como Jesus cura mesmo, aí curou ele. Fé é vocês crerem que todos esses paralíticos vão voltar andando hoje em nome de Jesus, e eles voltaram andando mesmo em nome de Jesus. Isto é fé. Isto é fé. Eu ainda não subi para o céu, mas pela minha fé, que eu sou salvo em Jesus, Jesus vem me buscar. E o Espírito de Deus vai me levar ao encontro de Jesus nas nuvens. Eu tenho essa certeza, como eu estou vendo vocês, irmãs e irmãos, que eu vou morar no céu, pela minha fé que eu tenho na promessa de Jesus, que diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Agora deixa eu explicar por que Deus provou Abraão desta maneira. Era já simbolizando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali Deus preparou um substituto para substituir Isaac. Deus preparou aquela ovelha, aquele carneiro, para ser oferecido em holocausto. Então ali estava já simbolizando, meus irmãos, que Deus, aleluia, e por esta fé de Abraão, por esta obediência de Abraão, Deus chamou Abraão de amigo. Amigo. Então ali já estava simbolizando, meus irmãos, o amor do próprio Deus por nós. Para Isaac, Deus preparou um substituto, o cordeiro, na hora que ia ser oferecido Isaac a Deus. Mas para o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não teve nenhum substituto. Não. Nenhum. Nosso Jesus, na agonia da morte já, como homem como nós, sentiu a agonia da morte. Quando orava no Getsemane dizendo: ó Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. E diz a palavra que quando o Senhor Jesus Cristo orava, pedindo um substituto, uma outra maneira que pudesse substituir ele, só apareceu um anjo que o confortava. O anjo do Senhor nosso Deus o confortava a Jesus naquele momento difícil, naquele momento trágico, que ele tinha que morrer por mim e por vocês, tinha que entregar a sua própria vida por nós. E ele exclamou: ó Pai, se for possível, prepara um substituto no meu lugar, como preparou para Abraão no lugar de Isaac. Aleluia. Prepara, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, ó Pai, não faça-se a minha vontade, Senhor meu Pai, mas a tua vontade.
Eu creio que esta oração, glória a Deus, esta oração movia o coração do Pai do nosso Deus, saindo sangue dos poros do rosto de nosso Jesus. O Pai vendo o sangue correr do seu corpo, das suas mãos, de todos os seus membros, o seu soro transformou em sangue que vertia pelos poros e diz que corria até o chão. Orianda, labassorianda. E Deus não respondia nada. O Pai não dizia nada, porque não tinha outro igual o seu Filho, em obediência, em perfeição divina, para morrer por mim no Calvário, para morrer por vocês, irmãos e irmãs, para morrer por vocês, milhões e milhões de gente. Não tinha outro igual o Senhor, perfeito, santo, puro, sangue inocente. Orianda la baia. E ali foi preso e foi, meus irmãos, imolado, seja pregado no madeiro, na rude cruz. A rude cruz, se ela não fosse uma maldição, hoje ela falaria. Oh, meus irmãos, era a arma que usavam, mas eu creio que o próprio Deus escutou a cruz, a maldita cruz falando, porque estava escrito na lei de Moisés, que Deus deu a Moisés: maldito todo que for pendurado no madeiro. Então era a arma da maldição, era a cruz, e é a cruz. Quantos as igrejas até evangélicas usam cruz, quando era a arma mais maldita daquela época para matar. Só naquela época havia 3 tipos de pena de morte: fornalha de fogo ardente, cova dos leões famintos e pendurado na cruz. Então a mais terrível, os bandidos mais terríveis eram pendurados na cruz, como foi Dimas, pendurado no madeiro, e Gesta à sua esquerda e Dimas à sua direita. Esses 2 bandidos eram perigosíssimos demais e foram mortos na cruz. Então Jesus se fez maldito por mim. Jesus se fez maldito por você, meu irmão. Jesus se fez maldito por você, minha irmã, para te fazer bendita, igreja, perante Deus, nosso eterno Pai. Glória a Deus, glória a Jesus. Então não teve nenhum substituto para substituir o nosso Jesus. Tão pendurado no madeiro, ele exclamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Orianda la bassurianda la bai. O perfeito Filho de Deus se sentiu desamparado pelo Pai naquela hora, porque todos os nossos pecados caíram sobre nosso Jesus. Oh, meus pecados de todos nós, do mundo inteiro, caiu sobre o Senhor. E ele, em grandes aflições já da morte, ele exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? E naquela hora ele deu um grande brado, diz a palavra, um grande brado, e exclamou em alta voz: ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tuas mãos entrego o meu espírito. E naquela hora expirou.
Irmãos, irmãs e ouvintes, então aí estava o símbolo do que Abraão ia realizar, oferecer o seu próprio filho em sacrifício a Deus, para perdão do povo de Israel, para Deus ter misericórdia do povo de Israel e libertar ele de toda a imundícia do pecado. Mas ia servir somente aquele sacrifício enquanto eles não voltassem a pecar. O sacrifício de Isaac, mas porque o sangue de Isaac não era perfeito, o sacrifício de Jesus foi tão perfeito lá no alto do Gólgota, na cruz do Calvário, que a salvação chegou até nós. Não foi só para o povo de Israel que aceitassem a Jesus, mas chegou em todos os países do mundo, a todos os povos, nações, tribos e línguas, que são chamados de gentios, como nós brasileiros, também antes de aceitarmos a Jesus, éramos gentios. Glória a Deus. Deixa eu ler agora o texto mais uma vez, para os irmãos entenderem que ali Deus estava provando a fé de Abraão, já como símbolo do sacrifício do seu filho Jesus, que haveria de morrer por todos nós. Leamos mais uma vez. Hebreus 11:17 a seguir. Pela fé ofereceu Abraão em figura, como uma fotografia, como uma sombra, ele o recobrou. Ou seja, não foi imolado, porque Deus já tinha preparado o seu filho Jesus para morrer, não só para salvar o povo de Israel que aceitassem a Jesus, mas a todos nós os gentios. E outra coisa tão importante da morte de Jesus,